As chuvas e enchentes de maio no Rio Grande do Sul afetaram mais de 206 mil propriedades rurais. O principal prejuízo apontado por especialistas é nos solos produtivos do estado. O Departamento de Solos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em conjunto com a Secretaria de Agricultura do Estado e Emater RS Ascar, estão divulgando notas técnicas com orientações para a recuperação dos solos no Rio Grande do Sul. Para entender melhor as orientações das notas técnicas, eu converso com o professor do Departamento de Solos da URGS, Michael Mazurana. Seja muito bem-vindo, obrigada por conversar conosco. Muito obrigado, Bruna, pelo convite. Eu que agradeço aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E é sempre um prazer poder colaborar com vocês, enfim, com todo mundo da parte de divulgação, né, de comunicação aí, elementos técnicos como esse que nós vamos discutir daqui a pouquinho aí nesses assuntos que vocês vão fazer as perguntas para nós aí, então. Sempre muito importante. Professor, para a gente relembrar um pouco, como que as chuvas e as enchentes aqui do Rio Grande do Sul em maio afetaram os solos produtivos do estado? Quais foram os principais danos que nós tivemos? Bem, Bruna, os impactos que a enchente trouxe para o estado aqui do Rio Grande do Sul no âmbito de solos, eles foram de diferentes magnitudes. Nós tivemos aí perdas significativas e eu diria assim irrecuperáveis nesse espaço de tempo que nós estamos aqui como pessoas, eu diria assim, física nesse planeta aqui, né? Então foram de diferentes magnitudes. Tem desde aquelas perdas assim que foram mais superficiais, por exemplo, nós vamos falar da região mais do ombro do Rio Grande do Sul, que pega a região assim do Planalto Médio, ali Passo Fundo, toda essa região Soledade, Espumoso, que é onde a água converge para essa depressão central aqui do estado do Rio Grande do Sul, que são os divisores de água. Então ali acumulou bastante água e teve perdas de solo, eu diria assim, menos impactantes, né? Ocorreram perdas, mas não foram tão significativas assim que marcasse, né, de forma visual e dramática, eu diria assim, a paisagem. Até aquelas perdas que foram se acentuando na medida que nós saímos do Planalto Médio e descemos aqui para a região dos vales, pegando aqui então Estrela, Lajeado, Encantado, e que vem aqui então terminando em Porto Alegre, né, onde a gente está sediado hoje. Nesses locais onde teve essa convergência, né, de chuvas aí da região do Planalto, que as cabeceiras lá que convergiu para os vales, aqui nós tivemos um agravante que foi cada vez mais sendo piorado, vamos assim por dizer, né, com perdas de solo muito significativas, né, locais aí que o produtor rural literalmente ele ficou somente com a escritura física, né, não tem mais aquela gleba de terra porque às vezes o rio ele mudou de curso, então aquela área que ele tinha antes aí de cultivo hoje não existe mais, hoje o rio usou aquela parte ou foi levado embora, enfim, por esse evento extremo, né, que aconteceu aqui no estado. Então são diferentes realidades, né, cada uma delas que nós vamos ter que entender qual é a origem principal do problema e em cima disso aqui tentar propor, né, soluções para nós no futuro próximo aí tentarmos ir devagar mitigando esses problemas para que fique mais harmônico, eu diria assim, com a paisagem e não só isso, dando condições para que o produtor rural volte a cultivar naquelas áreas de uma forma rápida, até situações que nós vamos ter que talvez rever o uso daqueles locais de solo, né? Nós pensarmos um pouco a estratégia de uso agrícola naquelas áreas que foram mais dramaticamente afetadas, que daí convergem a próximo de rios, enfim, né, ou outros cursos d'água, onde concentrou de fato essa vazante, né, muito grande chuva. Professor, nós já temos dados, alguma estimativa da extensão desses prejuízos ao solo? Sim, nós temos dados em diferentes escalas aí levantados não somente aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas por outros órgãos também que assim associados a ela, como por exemplo a AXA, que é a Associação de Conservação de Solo e Água do Rio Grande do Sul, na qual sou membro integrante dela, juntamente com a Emater, juntamente aí com a Embrapa, juntamente com a Secretaria da Agricultura aqui do estado, que tem uma estimativa de área assim que varia, né, se fôssemos concentrar todas as perdas em um único local, num raio assim de torno de 104, 105 mil hectares. Quando você dispersa isso numa área maior, que aí leva em conta aquelas perdas de solo que foram mais brandas, onde você teve assim um arrasto de partículas, mas nada muito significativo, até aqueles locais que de fato foram dramaticamente recortados pela água, né? Então, ampliando essa fotografia, de fato, para a área de produção, você fala aí na ordem aí de mais de 2 milhões de hectares aqui no estado do Rio Grande do Sul que tiveram algum grau
de intensidade, né, afetado por essa chuva aí. Então, tem locais que foram muito superficiais, que rapidamente o produtor consegue contornar isso agora com a saída do cultivo de inverno aqui, início do primavera-verão, e outros que sequer foi conseguido implantar as culturas de inverno aqui. Então, nós vamos ter que fazer todo um trabalho, inclusive muitas vezes mecânico, né, de reconstrução de uma camada de solo ou de locais para dar condições para aí tentar implantar a cultura de verão que vai vir, que pode ser o milho, pode ser a soja, enfim, aquela do interesse do produtor nas diferentes regiões daquele estado. Então, o impacto ele foi muito grande, muito significativo, né, e concentrou mais assim, os estragos nessa questão da depressão central, onde convergiu mais esse volume de água, né, nos talvegs, aqui na parte mais baixa do estado do Rio Grande do Sul. E como deve começar a recuperação desses solos? Qual seria os primeiros passos, na verdade? Bom, isso é difícil de ter uma receita de bolo, Bruna, tá? É muito, muito difícil isso. Por que que é muito difícil? Cada caso é um caso diferente. Então, assim, talvez nós tenhamos aí possibilidades de estarmos fazendo algum pequeno pacote de ações para comunidades muito pontuais no interior. Por exemplo, assim, uma comunidade ou algo assim, que tem uma fotografia, seja ela assim, de paisagem muito uniforme, tá bem? Mas esses passos, hoje, no nosso entendimento, e conversando com colegas da área também, eles passam basicamente por dois pontos iniciais. O primeiro deles, nós identificarmos se as áreas que sofreram esse processo aí com a enchente de maio, se elas receberam material, então receberam sedimentos, ou se elas foram lavadas, então foi removido aquela camada de solo fértil. Essa é a primeira fotografia que nós temos que ter. Bom, partindo do pressuposto que algumas áreas elas receberam sedimentos, ainda nesse primeiro passo nós temos que olhar que tipo de sedimento nós temos. Se foi um sedimento assim mais fino, quer dizer, argila que veio de outras áreas e depositou, é um cenário. Se foi um cenário onde veio, além de partículas finas de argila, silt, areia, enfim, detritos em menor proporção, aí, tamanho de uma mão, assim, uma pedra ou algo assim, é outro cenário. E aqueles cenários que nós encaramos em muitas regiões, que além disso tudo, veio também madeira. Muito, então, depósito de madeirama, tronco de árvores, raízes. Então, são cenários distintos. Nesses cenários de deposição, que receberam um volume maior de detritos grosseiros, assim por dizer, a primeira situação é que nós temos que remover aquela parte mais grosseira de cima, para nós ter acesso àquele material que ficou embaixo, aquela camada, vamos dizer assim, de deposição, com algum grau de fertilidade. Por que eu coloco algum grau de fertilidade? Porque esse é o próximo passo. Então, agora, independente do cenário que eu tenho, seja a área que foi lavada ou a área que recebeu esse depósito de sedimentos, já excluído essa questão dos grandes detritos, então o segundo passo seria nós tirarmos uma fotografia daquele local. Que fotografia é essa? Essa fotografia é a condição de fertilidade que aquele solo se encontra hoje. De uma forma geral, né, a história de evoluções de formação de solo mostram que locais de deposição desses sedimentos, eles são mais ricos em fertilidade. Né? Você pega, por exemplo, a história aí, o delta do Nilo, enfim, em outras regiões do planeta, geralmente depósitos são mais ricos. Bom, as primeiras fotografias que chegam para nós desse cenário de depósito mostram que sim, nós temos regiões que o solo ficou, aquela camada de sedimentos, que não dá nem para chamar de solo, aquela camada de sedimentos, ela ficou mais fértil em relação à condição original. Esse é um cenário muito pontual, muito esporádico. Nós temos outro cenário, onde nós temos aquela camada de depósito, que parece que é um solo agricultável, vamos assim por dizer, mas ele é muito pobre em nutrientes. Então, quer dizer, o que ficou ali é um material ainda, vamos dizer assim, sem condições químicas de suportar o crescimento de uma planta. E nós temos o outro cenário, que é aquele que foi lavado. Então, nesse terceiro cenário, é aquilo que foi embora tudo. Então, ficou literalmente o que eu chamo de carne de pescoço, que é aquela condição extremamente dura, extremamente rígida, que ali sim, né, o que tinha de bom em cima de nutrição foi lavado embora, e ali muitas vezes ficou somente o horizonte do solo. Nós perdemos, não é nenhuma camada de solo, é um horizonte inteiro muitas vezes, um horizonte A, né, e ficou num horizonte mais em subsuperfície. Bom, ali é uma condição um tanto quanto diferente das primeiras.
Mas esse é o segundo passo. Uma vez identificado se foi depósito ou se foi lavagem, a primeira situação, o segundo passo, nós temos essa fotografia da condição química do nosso paciente, que eu chamo ele de solo. A exemplo do médico, né? Ele chega no médico lá, ele pede exame de sangue. Então, o que está dizendo lá? Tem isso aqui mostrando. Bom, vez o paciente tem que se caminhar para um CTI, ou para uma UTI, ou se vai, então, para um quarto aí para repousar. O solo aqui é igual. Nós temos esses 3 cenários também. Então, passa um pouco por essa análise pontual naquele momento. Nesse passo segundo, que foi feito aqui, então, a análise do solo, a gente está fazendo uma indicação, uma sugestão para os técnicos que estão indo a campo, especialmente do cenário de deposição e de lavagem, mas deposição somente de partículas finas, não aquele detrito, nesses cenários aqui. Para coletar junto do local onde foi obtida a amostra de fertilidade ou para a fertilidade de solo, coletarmos uma amostra de solo com estrutura preservada. Então, exemplo assim, você vai pegar um cano de PVC, um cano de metal com 10 centímetros de diâmetro, e você vai cravar ao largo do local de coleta da fertilidade do solo. E você vai tirar ali uma amostra de solo, um cilindro, né, com a estrutura naquela condição preservada. Para que isso? Para que a gente tenha algumas informações da parte física daquele material. Como é que está a composição física dele? Quer dizer assim, ele possui que condições de textura de solo agora? Ele tem mais areia do que silt, ou mais argila do que areia, ou mais areia do que argila? Para a gente conseguir entender como é que vai se dar o passo seguinte, que é que ferramentas mecânicas eu posso utilizar nessas condições para, somados com o resultado de fertilidade do solo, eu consiga dar o start inicial para recuperar, né, um passo inicial para a recuperação física e química desse ambiente. Então, com essa amostra de solo indeformada, com a estrutura preservada, nós tiramos informações, além de granulometria do solo, areia, silt e argila, nós tiramos informações também como densidade daquele solo, daquela camada que nós vamos trabalhar, condições de porosidade daquele solo. Por que isso é importante? Porque com a informação física eu consigo classificar aquela fração, aquele perfil que eu vou tentar reconstruir em uma classe textural, que pode ser muito argiloso, argiloso, franco-arenoso. Então nós temos um enquadramento físico. Esse enquadramento físico hoje ele é usado, por exemplo, para fins de tomada de crédito rural. Então, aquela questão de água disponível e tal, que o pessoal usa, os agentes financeiros usam para liberar crédito ao produtor. Então, a gente tenta associar, de novo, com alguma aplicação direta disso. Bom, com essa informação, esse enquadramento textural desse solo, mais a fotografia da condição química, eu consigo, com isso, nós temos já valores pré-determinados, conhecidos com um certo grau de certeza, de qual é o valor de densidade do solo, que é uma relação entre a quantidade de solo seco, a massa de solo seco daquela amostra, em relação ao seu volume. Tá? Essa relação que nós vamos ter. Então, qual é o valor que se encontra naquela condição? Por que isso é importante? Pelo seguinte motivo. Se nós pegarmos uma estrada, nós vamos ter o que lá? Uma estrada, às vezes, é muito fértil, mas ela não tem condições químicas para uma planta, físicas, para uma planta se estabelecer, porque ela é muito dura, ela é muito rígida. Então, essa fotografia eu consigo tirar da lavoura também. E esses valores pré-definidos pela literatura da densidade nos balizam se, junto com a química, eu preciso fazer alguma intervenção mecânica do tipo, eu faço uma escarificação naquele solo para incorporar aquele fertilizante ou para dar condições iniciais do solo se desenvolver, ou eu faço somente uma operação com gradagem para nivelar aquela condição mais ruim e dar condições para daí em diante eu estabelecer uma cultura de plantas, ou ainda para outras práticas complementares mecânicas que, quando associadas com a química e com sementes de plantas, elas vão começar a reconstruir algo que não é comprável em agropecuárias, que não é comprável com recurso químico que você vai, com recurso financeiro que você vai no banco lá, adquirindo um custeio, por exemplo, que é a biologia do solo. Então, eu vou começar a colocar carbono naquele sistema via plantas, e essas plantas trabalhando na parte radicular com a parte aérea, minimamente naquela condição física criada, por vezes,
por meio de uma máquina, um escarificador, um processo mecânico, uma aração, uma gradagem, vai tornar aqueles nutrientes absorvíveis e vai começar a restabelecer uma comunidade microbiana para fazer que aquele solo funcione como um sistema efetivo. Então, esses 3 passos são importantes. Primeiro, saber o que foi, se é depósito ou lavagem. Segundo, ver a parte química e, junto com isso, associar a parte que é a parte mecânica, a parte física do processo. Isso vai definir a ação seguinte. Se eu tenho que fazer uma intervenção com máquinas ou somente cura de fertilidade. Então, daí vai os próximos passos adiante. Professor, essas plantas que o senhor menciona, quais são as culturas que podem ser introduzidas? Seriam plantas de cobertura? O que pode ser uma orientação assim? Perfeito. Bom, nesse cenário que eu diria assim, devastador que a gente se encontra, qualquer planta é bem-vinda. Essa é a verdade. O produtor, de uma forma geral, ele está mais acostumado a encontrar aqueles cenários de lavagem de perfil, que sempre todo mundo acontece uma chuva muito forte, lava, e ele tem que fazer o quê? Preparar aquele solo e estabelecer alguma espécie em cima vegetativa para estabilizar aquela massa e não perder mais solo. Então, que plantas nós temos hoje aí com potencial para essas áreas aí estarem afetadas? Aqui dá para fazer uma divisão de novo, muito clara. Se a área permite que eu faça cultivo já de imediato de grãos ou de pastagens, eu vou buscar alguma cultura que vai já atender ao meu interesse como produtor rural. Então, por exemplo, olha, o produtor consegue fazer naquela área porque não houve muito depósito, uma camada pequena aí de 10, 15 centímetros, ou que foi lavado, mas não foi a ponto de perder todo um solo, eu consigo reconstruir minimamente aquela condição física, eu posso estabelecer aí gramíneas, por exemplo, aí tem o milho, né, nós temos aí o milheto, temos aí o sorgo, que são espécies que, além de produzir bastante biomassa na parte aérea, também conseguem colocar significativa quantidade de raízes finas, naquela estrutura de solo muito danificada. Junto com isso, posso introduzir o quê aí? Pensando para o verão agora, nós temos aí condições onde eu posso colocar até leguminosas, a própria soja é um cenário que está entrando novo no mercado aí, nessas áreas alagadas, as demais nem se discutem, mas com um potencial também planta. Mas olhando para quem quer recuperar o solo, não focando no cultivo de grãos, tá certo? Aí nós vamos ficar restrito a um grupo, diria assim, basicamente hoje formado por gramíneas, porque nós estamos entrando num período de primavera-verão, aonde aquelas culturas como o nabo forrageiro, como ervilhaca, como aí, por exemplo, o próprio crambe e outras culturas, a canola, né, que são crucíferas aí nas famílias, com assim e leguminosas, com potencial de incorporar aquela parte de solo de raízes, isso já está fora por uma questão de posicionamento técnico, né? Ela não consegue crescer em ambiente quente, né? No caso nosso no verão aqui. Então vamos ficar restrito hoje aí a gramíneas. Estão falando aí de milheto, falando aí de aveia de verão, estão falando aí de sorgo, né? Culturas nesse sentido aí. E lógico, né, Bruna, vai depender muito de qual é o cenário que nós temos criado. Por que eu te digo isso? Porque há situações onde nenhuma dessas espécies vão prestar. Porque a deposição de solo foi tamanha, de partícula foi tamanha desse descimento daquele local, que talvez a solução para aquilo lá seja nós deixarmos 1 ano ou 2 em repouso, fazendo alguma prática mecânica para tentar aliviar um pouco a carga de sedimentos, e implantar em cima aí culturas que não são tradicionais aqui do estado. Por exemplo, a braquiária. Tentar fazer uma pastagem de braquiária de forma rápida, ela vem bem no verão, condições aqui quente, com fertilidade, né, que permitam que aquelas raízes daquelas plantas possam, talvez, iniciar um processo de reorganização daquela massa de solo, permitindo que nos próximos anos, 2 anos, 3 anos depois, ou até mesmo, talvez, no próximo estação de crescimento de verão, no ano seguinte, eu possa reutilizar aquele solo para fins de produção agrícola, com pastagens, com grãos ou com fibras, enfim, aquilo que for do interesse do produtor. Então, há que se entender muito bem essa relação da paisagem e o que eu tenho dos cenários. Né? Quando você pega as situações que estão mais no pé da encosta, no pé do subir a serra aqui do sudeste, que vai em direção aqui ao Planalto Médio, ali geralmente é a lavagem que aconteceu. Então, ali é uma condição, assim, complicada de resolver mecanicamente, mas não é tão difícil. E quando você vem vindo para a parte mais plana, que pega as várzeas aqui em direção ao Jacuí, então nós estamos falando de Encantado, Roca Salles, Estrela,
toda essa região que vem vindo aqui para Bom Retiro até sair aqui no Delta do Porto Alegre, essa é uma condição mais de deposição. Então, aí o cenário é um pouquinho diferente. E aí tem que ser estudado muito bem o que nós temos, porque já tradicionalmente essas áreas são áreas com problemas de drenagem. Então, muitas vezes eu tenho que primeiro resolver a drenagem da área, para daí dar condições para uma máquina entrar, para eu tentar iniciar esse processo de recuperação. Então, é bem complicado e complexo, né, que nós hoje não temos ferramentas aplicáveis a todos. Nós vamos precisar de conhecimento do agente que está no local, junto do produtor, para fazer essa leitura de paisagem e, em cima disso, tentar desenvolver essas soluções adaptáveis a cada propriedade, eu diria assim, quase. Em relação a esses agentes, né, as instituições, cooperativas, Emater, estão preparadas para realizarem esse apoio, esses serviços, começando pela análise de solo, mas todo esse apoio para a recuperação de solos, como é que está o cenário hoje no estado? Bom, olhando a fotografia assim que foi externada com esse evento dramático, que para mim isso aqui não é novidade, o cenário que nós temos no estado era sempre num período de estiagens, e as equipes técnicas das cooperativas, cerealistas, universidades, enfim, de todos os entes do meio, são as mesmas, né? Então, olhando para o cenário que foi a chuva que nós temos aqui agora, eu diria que sim, nós temos um corpo técnico no campo que tem uma bagagem para iniciar esse processo de recuperação. Por que eu coloco para iniciar esse processo de recuperação? Porque todo esse evento, ele externalizou uma situação que a gente vem acompanhando. Meu Deus, nós temos um problema. E agora vem, o que fazer? Então, você vê que eles têm conhecimento, só que muitas vezes eles ficaram isolados nos seus, cada bolha, seu local, seja por questões de mercado ou não importa, isso aqui é o caso agora, e eles estão buscando todos os elos que formam esse conhecimento para tentar entender como pegar aquilo que eles já sabem e ligar com as demais partes para que o processo aconteça. Então, por exemplo, nós temos estrutura hoje, como você bem perguntaste, para atender a parte de análise de solo? Sim, isso aqui nós temos estruturas assim, ó, fantásticas, fenomenais, em diferentes partes, tanto dentro do estado quanto fora, que estão dando suporte para ter velocidade na obtenção da análise química. Isso é um fato. Nós encontramos uma certa dificuldade hoje de fazer esses profissionais que estão no campo a entenderem um pouco mais da parte física, que é olhar para aquele perfil de solo e entender como é que eu faço, como é que eu torno ele de novo capaz de infiltrar uma parcela daquela água da chuva que vai vir de novo daqui a uns dias. Esse é o cenário. Então, essa dificuldade passa por quê? Primeiro, porque nós não temos, assim como é a parte química, um manual. A parte física não tem um manual. Por que não tem um manual? Porque para cada situação é uma diferente. Nós temos algumas ideias de faixas de valores para algumas variáveis que foram testadas e validadas em condições perfeitas de lavoura e que hoje estão sendo usadas como uma ferramenta de tentar olhar para aquilo e ver quão longe eu estou daquela realidade. Então, isso é uma dificuldade que a gente sente hoje, que como professor da universidade e como universidade, alguém que está junto do produtor, junto dos técnicos para encontrar uma solução, eles entender a importância que é nós darmos capacidade para esse solo de infiltrar água. Então, esse é o cenário que nós temos hoje muito, muito difícil. Junto com isso, entra um outro cenário que ele é um pouco, eu diria assim, de egoísmo, muitas vezes. Então, a gente sentiu que isso deu uma certa baixada no nível, mas ainda existem cenários que você sente assim, a pessoa tem condições técnicas de fazer esse aporte para o passo seguinte, e muitas vezes por uma questão, às vezes, de concorrência ou algo do tipo, acaba freando, né, um pouco essa velocidade de chegar na ponta a solução ou parte da solução daquele problema, né, que está instalado no campo hoje. Mas, sim, nós temos condições técnicas hoje no campo de, ainda com problemas, fazer com que esse processo aconteça. Basta nós alinharmos um pouco aí a conversa em alguns pontos mínimos aí, mas nada que seja um impasse gigantesco. Não, é plenamente tangível de solução isso aí, com tranquilidade. Seguindo nessa linha, professor, quais são os principais desafios para a recuperação dos solos produtivos aqui do Rio Grande do Sul? Nós entendemos, olhando para os cenários, os principais desafios hoje
eles estão relacionados a um critério básico, que é restabelecer o moral do produtor. O produtor ficou muito abalado, muito assim, muito abalado mesmo. Por quê? Ele vem de 2 anos ou 3 anos aí de estiagem, mas ele tinha na propriedade rural, na moradia, nos galpões, na parte produtiva, ele tinha ali um suporte que ainda dizia assim, não, o ano que vem vai ser melhor, eu vou lá. O que aconteceu com esse evento foi que a moral foi atingida de tal ponto que muitos produtores, eles não têm nem mais a casa para onde voltar. Então, eles ficam muito, assim, você vai conversar com eles, perdidos. A gente encontrou cenários no campo aí de produtores, literalmente, assim, caminhando a esmo. Eles olhando para a lavoura, olhando para o cenário criado e tentando encontrar forças de algum local para dar o passo seguinte, que é, tá bem, vamos lá, vamos de novo. Eu vejo que o governo, assim, de uma forma mais macro, ele está imbuído em buscar soluções financeiras para aquele produtor, para dar o suporte necessário para que outros passos aconteçam. Isso é importante. Também, o problema hoje que eu vejo instalado é que ele está muito abalado a moral. O moral dele está muito danificado, e não só dele. A gente observa que os filhos que muitas vezes ficaram no campo, nessa convergência, de passar para o pai, para o filho, o ciclo normal, vamos dizer assim, da situação familiar, eles estão repensando muito, muito, muito frente aos últimos eventos e frente ao que se desenha de dificuldade para voltar a ter aquilo que se tinha antes. Então, esse é o primeiro critério, nós tentarmos restabelecer o moral deles. Bom, feito isso, a parte técnica é plenamente aplicável e resolvível. Por que é aplicável e resolvível? Nós temos aí soluções hoje de custo zero, eu diria assim, que passa, num primeiro momento, por nós entendermos a importância que é de estabelecermos aí microbacias hidrográficas, repensarmos um pouco mais os limites para além das propriedades rurais, saindo da minha, cruzando pela da Bruna, passando pela do vizinho e assim por diante. É olhar aquela paisagem, não somente no Michel, mas olhar o conjunto do entorno dela. Então, esse é um passo que vai ser obrigatório nós começarmos a pensar isso aqui como sociedade agrícola, como alguém assim que está olhando para frente, para o futuro. Por que isso é importante? Porque isso, junto com a recuperação do moral do pessoal, vai nos reduzir um pouco o problema desse excesso de água que está vindo hoje, seja de estradas ou das chuvas que acontecem por aí, enfim, que convergem muitas vezes naquela estrada que vai para a lavoura. Ou seja, eu vou tentar disciplinar esses fluxos de água que hoje são, diria assim, uma bagunça. Cada um pensa no seu, na propriedade rural, e não olha muito o vizinho, larga na divisa. E, bom, dali em diante não é mais problema meu, é do vizinho que vai embora. Então, é olhar para esse cenário aí. Junto com isso, é nós entendermos e darmos uma refletida sobre o que nós estamos aplicando de ferramentas do pacote tecnológico que foi implantado lá na década de 70 e 80, que foi a mudança do preparo de solo convencional ou reduzido para o modelo de plantio direto hoje. E eu coloco bem especificamente, plantio direto. Por que eu coloco isso? A ideia de sistema plantio direto, ela foi sendo simplificada ao longo dos últimos 40 anos, e um dos efeitos que a gente sentiu agora na pele, na vida das pessoas, foi exatamente essa quantidade absurda de água que chegou na lavoura e que não teve jeito, veio embora da ladeira abaixo. Tem a condição extrema de chuva? Sim, tem. Mas também tem uma parte que foi a simplificação de processos. Nós temos cenários aqui no estado que a gente conhece hoje aí, que essas chuvas aí de 300, 400, 500 milímetros que deu em alguns locais mais do que isso, mas que choveu nas cabeceiras, pega aí a região de Passo Fundo, toda a Planalto, em cima aí, que converge para cá uma parte dessa água. E produtores que fazem o verdadeiro sistema plantio direto, que é ter palhada, uma rotação mínima de culturas naquela área, cada 2, 3 anos, dentro do possível, trabalham com curvas de nível para manter a água ali, tiveram perdas, mas muito inferiores ao que aconteceu nas demais áreas. E esse excesso de água que sobrou lá em cima, que não infiltrou, desceu para cá. Então, a gente observa assim, que são passos que vão precisar ser repensados a nível de propriedade,
repensados a nível de comunidade local do interior, a comunidade da linha Floresta, por exemplo, que o Michel mora, da linha Santa Terezinha e assim por diante, pensado a nível de município, para depois atingir uma escala talvez um pouco maior com uma política de Estado, e não socado goela abaixo do caminho contrário. Não, tem que ser construído de dentro para fora. Bom, dentro disso aí tudo, as ferramentas que nós temos, que é fertilidade solo, conhecemos o melhor dos produtos e as melhores formas de aplicação, nós temos tecnologia para isso. Temos recurso disponível, estamos buscando construir isso aqui, está aí as manchetes todo dia do governo, enfim. Nós temos máquina para isso. Aqueles produtores que não perderam as máquinas pela enchente ainda dispõem minimamente de condições e conseguem reestruturar aquela aplicação. Nós temos condições de, a parte de ferramenta técnica, de posicionamento de manejos, que foi a pergunta de antes, das cooperativas estão preparadas? Sim, nós temos. Então, basta agora nós começar a ligar os pontos de novo e dar condições, mostrar para aqueles produtores que foram abalados, né, do moral, que eles não estão sozinhos e que eles conseguem, junto da gente, reiniciar um processo, né, e vai tornar aquilo de novo, gradativamente, né, agricultável num certo grau possível, aí numa escala de tempo pequena, que eu boto assim, 5, 7 anos. Daí em diante, eu penso num processo maior, que vai para 10, 12, 15 anos. E aí, então, eu vou, de novo, repensando, né, nessas ferramentas. Mas, sim, nós temos isso aí, passa na minha percepção, né, como um todo, assim, olhando para o cenário técnico desenhado, né, esse panorama aí mais macro nesse sentido aí. Queria verificar qual a importância da conservação das bacias hidrográficas e como o agronegócio pode se adequar para minimizar os impactos. Essa discussão das microbacias hidrográficas, ela não é nova aqui no estado. E lá atrás teve vários eventos coordenados aqui pelo estado do Rio Grande do Sul e pelas universidades, né? E um desses eventos que foi em Erechim que aconteceu foi um encontro latino-americano de plantio direto na palha, para discutir a importância de termos palhado na lavoura, fazermos rotação de cultura e não queimar. Junto com isso, fazer o quê? Microbacia hidrográfica, para ver que aquela água que sobra na lavoura, que ela fique ali para períodos menores de veranicos, como o estado tem acontecido nos últimos anos de uma forma mais intensa, tá bem? Então, essa preocupação, ela não é nova, ela já é antiga. Ao longo desses 40 anos, 30 anos, que estão com 40 hoje, ao longo desses 40 anos aí, foi se simplificando. Foi se entendendo que só com palha era bom, foi se entendendo que olhar só para o dinheiro que aquela cultura naquele momento dá é suficiente, e essa simplificação foi acelerando, eu diria assim, passos importantes para estarmos hoje nesse cenário. Hoje, que eu digo, não é só o evento de maio. Eu olho para trás e pego, assim, os últimos 10 anos, 6, 7, 8 com estiagens, uma em cima da outra. Então, a importância dessa discussão técnica das microbacias como um todo, primeiro, em nível de propriedade rural, é eu fazer com que aquela água da chuva que caiu ali, que ela não vá para fora da lavoura, que ela fique na lavoura e possa ser armazenada para ser disponibilizada num grau seguinte, quando em períodos que não chove com frequência, que passa aí 15 dias, 20 dias sem chuva. Junto com isso, o que nós vamos ter de benefício? Se eu não tenho aquela perda de solo oriunda de um processo erosivo, pela presença agora de um terraceamento, de uma curva em nível, tá certo? Aquele nutriente colocado pelo produtor naquele ambiente, ele vai ficar ali por mais tempo, ele vai ser ciclado e reciclado. E com isso eu torno aquele sistema mais sustentável. Bom, de quebra, se eu não perdi o nutriente, eu estou fazendo com que aquela área física produza mais por área, ou seja, eu estou verticalizando a minha produção. Eu saio dos meus 55 sacos de soja por hectare, por exemplo, e vou para os meus 58, 60, sem aumentar a área, eu estou aumentando a produtividade naquela área, estou melhorando a condição de solo. Então, de quebra, quem ganha com isso? O produtor, por gastar menos e por produzir mais. A cadeia direta, que é o pessoal das cooperativas, por receber mais grão naquele cenário. Por consequência, movimenta mais a economia local, gira esse imposto, ICMS, enfim, tudo mais, e o Estado como um todo ganha só nesse primeiro aspecto. Como sociedade agora,
eu começo a ter que integrar os entes, que é a crítica que eu faço até hoje, né, com mais veemência nos últimos tempos. Até quando a gente, como sociedade, não é mais como o homem rural e da cidade, não, como sociedade, nós vamos aceitar produzir grãos, proteína animal, o que for, com esse elevado aporte de insumos externos e com essas elevadas perdas, por exemplo, de solo, que é um bem que não é recuperável na nossa escala de tempo de vida aqui nesse planeta. Para eu formar 1 centímetro demora em torno de 400 anos. Então, não é algo tangível para a nossa vida que está aqui colocada. Até que ponto nós vamos aceitar isso? Por quê? Porque para eu vender hoje, por exemplo, carne para o país estrangeiro, exportação, eles têm uma lista lá de pontos que eu tenho que cumprir. E para vender grão, basta ter o grão e vai embora. Deu, vai embora. Eu aceito, isso aí é o suficiente. Então, nós vamos ter começado a cobrar como sociedade com isso. E nesse aspecto é que, em vez de nós olharmos para o produtor como alguém que vai ser penalizado pelo processo erosivo, nós temos que repensar a política e criarmos um caminho inverso, que é bonificar aqueles produtores que fazem bem feito o sistema de plantio direto, e não só o plantio direto. O que eu digo com isso? Todo ano, a maior parte dos produtores aqui do estado, eles estão buscando crédito de custeio junto a agentes financeiros. Bom, esse produtor que busca o crédito hoje lá, o que o banco, o agente financeiro exige dele? Primeiro, projeto técnico. O que você vai gastar o insumo? É X quilos de fertilizantes, sementes, tal. Ok. Bom, eu lhe concedo esse dinheiro com uma margem de juro aí de 8, 9, 7%, dependendo do que é o produtor que ele se enquadra. E aí vem a pergunta. O senhor Michel, aí, produtor rural que pegou o crédito aqui, o senhor faz plantio direto? Não, eu faço, mas é plantio direto ou sistema? Qual é o sistema? Envolve o quê? Não queimar, ter rotação de cultura, ter curva em nível ou alguma contenção. Ah, não, eu não faço. Bom, se o senhor fizer, eu vou lhe dar um bônus aqui de 1% a menos de juro. Bom, isso vai estimular ele a fazer. Ou então, outra forma, olha, se você fizer as práticas de manejo conservacionistas, eu vou lhe oferecer a cada 5 anos um bônus em calcário para você aplicar na área e recuperar a fertilidade daquele solo. Então, isso, assim, eu sempre digo, quem não gosta de pagar uma conta com desconto? Todo mundo. O produtor é igual. Se o produtor recebe esse incentivo, e ele pode ser aí sim fiscalizado para tal, do tipo assim, manda um técnico lá, ao mesmo exemplo do que é feito com estiagem, deu estiagem, esse meu seguro, tem que ir um técnico validar, vai lá validar o técnico, para ver se ele faz lá. Feito isso, se ele não fez, não tem um desconto. Se ele fez, tem um desconto. Quando nós chegar nesse nível, eu não tenho dúvida, Bruna, que aí nós, como sociedade como um todo, nós vamos ganhar. Por quê? Vai vir menos água com sedimento para as bacias mais baixas. Os meus lagos artificiais, barragens, vão assorear menos. A água que vem sendo tratada em Porto Alegre, Passo Fundo, em toda a região de captação, aquelas bacias que as empresas usam para mandar para cidades, vão precisar ser tratadas com menor quantidade de carvão ativado. Por quê? Porque é uma água mais limpa. E a gente começa a fazer essa máquina girar numa outra escala. Se hoje, com todos os problemas, nós somos competitivos a nível internacional, você imagine dando esse panorama produtor. Ninguém vai segurar o agronegócio brasileiro e muito menos o gaúcho, porque a gurizada daqui de baixo aqui é faca na bota, faz acontecer com o que tem. Então, com um pouco desse auxílio, eu não tenho dúvida que vai mudar. E aí toda a cidade ganha como um todo. Quanto tempo deve levar para as áreas produtivas do Rio Grande do Sul se recuperarem e poder, de fato, voltar a produzir de forma efetiva? É muito relativo isso, Bruno, é muito relativo. Por que é muito relativo? Aquelas áreas que foram, assim, muito pouco depauperadas, que tiveram alguma valeta, alguma erosão laminar muito superficial, eu diria que essas aqui elas estão prontas para, já nessa safra aqui agora, estarmos em condições de cultivo de novo. Fazer ali um fechamento daquelas pequenas valetas, vossorocas que foram abertas ali, cortar aquele curso d'água com alguma curva em nível ou em desnível que ainda seja feita, tá bem? E estão prontas. Naqueles cenários onde foi aí um pouco mais agravante, por exemplo, teve um depauperamento, uma lavagem completa de um perfil de solo, que tirou tudo de cima, ficou só aquela parte dura embaixo.
Esse é um cenário também que o produtor está habituado a trabalhar. Então, dependendo da condição, se não tem muita pedra, ele vai entrar com alguma prática de operação mecânica, ali um escarificador ou um pé de pato, como eles chamam, um subsolador, vão mexer naquele solo, vão colocar uma análise química, um calcário, né, para corrigir pH, alguma coisa assim, vão trabalhar com alguma coisa aí de fósforo e potássio para levantar os níveis rapidamente desses nutrientes, cálcio, magnésio, no calcário e os restantes, e vai dar alguma condição mínima de iniciar um cultivo daquela área já agora, em 2023, agora novembro em diante. Nós vamos ter um desenho muito bom. Agora, naquelas áreas que foram depósitos de material, que nós temos aí de 30 centímetros a mais de 5 metros de depósito, nesses cenários, eu diria assim, nós estamos falando numa escala de tempo para tornar aquele ambiente agricultável com lavoura de grãos ou, de novo, enfim, produção de pastagem, o que você quiser colocar ali, não menos aí, talvez, do que uns 2, 3 anos para mais. Né? Então, é dali para frente. Especialmente aqueles locais que tem assim, ó, que foi depositado mais do que meio metro de sedimentos, ali nós vamos ter que, muitas vezes, talvez, deixar aquele solo quieto na condição que está, pensar num novo uso daquela área, seja ela com passagem perene, para que aquele solo devagar vá estabilizando aquela massa e ter condições de suporte para uma máquina trafegar em cima daquele solo de novo. Para daí, talvez daqui 2, 3 anos ou mais, nós termos condições de reutilizar aquilo de novo no ambiente produtivo mais acelerado, como você pode dizer. E locais que são depósitos assim que tem mais do que metro, olha, eu estou para lhe dizer com tranquilidade que aí nós vamos falar assim, de 5 anos para mais. Mas, de uma forma geral, tirando aquelas áreas com pequenas erosões que aconteceram, eu não espero que nós tenhamos um ambiente produtivo tal igual quanto nós tínhamos antes do processo que aconteceu, numa escala assim menor do que 10 anos. Nós vamos precisar de um intervalo aí de 5 a 10 anos para nós, assim, primeiro, tirar aquela fotografia, aquela imagem que ali passou um cenário de guerra, literalmente, e nós irmos lá coletar material e dizer assim, não, aqui eu tenho um solo de alguma maneira que está sendo recuperado e tem capacidade de produzir alimento, fibra e energia no mesmo potencial ou muito próximo do que eu tinha há 10 anos atrás, como eu tinha antes aqui, né, da parte da enxurrada. Porque essa reconstrução, ela não passa só pela química do solo, né, Bruno? Ela passa, como eu falei, pela física e biologia, que são 2 elementos que não tem como nós construirmos isso numa escala de tempo de 6 meses, 1 ano ou 2. Isso é planta, isso é carbono que tem que ser colocado no solo, isso é reconstrução de porosidade de canais, reagregação de partículas, para daí sim eu ter um ambiente, olha, aqui eu tenho um solo de fato. Por enquanto é um depósito de sedimentos com algum grau de fertilidade, que tem algum processo físico possível, que consegue dar suporte para um cultivo mínimo de alguma espécie de planta. Esse é o desenho por hora que nós temos assim, numa escala mais macro, salvo exceções pontuais, que avançou-se um pouco mais, mas no mais macro é isso aí que nós vamos ter. Podemos resumir um pouco quais passos devem ser seguidos? Bom, basicamente, eu diria assim, nós podemos elencar esse processo de recuperação em 5 grandes pontos. O primeiro deles é nós identificarmos se foi um depósito ou uma lavagem de perfil, que é o cenário mais rápido, né? Você para na paisagem, analisa aquela gleba, você consegue ver o que aconteceu naquele cenário. O segundo passo é nós irmos nesses locais que nós segregamos eles em depósitos ou em lavagem de perfil e coletar uma amostra de solo ali para encaminhar para ver a fertilidade que ficou naquela área. Junto com isso, uma amostra física para ver qual é as frações granulométricas, areia, silt e argila. Se possível, um profissional que conseguisse fazer a densidade do solo. Dá para fazer isso em casa mesmo, com micro-ondas, não tem problema nenhum. A gente explica isso aqui na nota técnica lá para vocês, está bem claro como fazer lá, não tem problema. Feita essa etapa segunda, nós vamos para a terceira etapa. Naqueles locais, então, que houve a lavagem, eu posso pensar em reposicionar alguma estratégia mecânica, como, por exemplo, uma escarificação, uma gradagem aradora para eu quebrar um pouco aquele maciço de solo, incorporar talvez um corretivo, se for o caso de pH, para levar os níveis de pH do solo se ficou muito baixo, recompor cálcio e magnésio,
Naqueles locais que foram lavados, se for o caso de incorporar alguma coisa, se aplica antes. Caso contrário, lavados não, perdão, que viram deposição de material. Nesses locais, se for um depósito aí de até 20, 30 centímetros, talvez uma operação com gradagem para misturar aquilo possa ser interessante. Outros cenários, deixa como está quieto e vê se eu consigo transitar em cima. Então, estamos com o terceiro passo. Separei a área, vi se tem depósito ou foi lavado, interferência mecânica. Quarto passo fundamental para isso aqui é nós pensarmos numa estratégia para introduzir espécies que agreguem bastante material vegetal, tanto sobre o solo, na parte aérea. Então, eu estou falando aqui de gramíneas, geralmente, que produzem uma grande biomassa na parte aérea, mas que também colocam raízes. Para quê? Para iniciar de forma rápida um processo de recuperação. Que culturas eu uso, Michel? Aquilo que você tiver em casa, aquilo que tiver ao teu alcance, mas de preferência, possível, gramíneas, para dar um start inicial melhor, tá certo? Bom, e a quinta etapa no processo é nós, então, repensarmos para nós disciplinarmos aquele fluxo de água que vai chegar ali. Então, tentar ver, olha, aqui foi uma erosão maior, né, ou que veio da água de outro lugar. Como é que eu posso fazer? Bom, vou construir uma curva em nível ou que seja em desnível, né, mas vai ter uma barreira mecânica para eu disciplinar a água da chuva que está chegando ali. Por quê? Porque aquele solo depauperado, ele tem pouca capacidade de infiltração de água. Então, se ele não infiltra, tudo que chegar sobra. Se sobra, escoa. Então, vai de novo acelerar o processo. Então, uma barreira mecânica, um cordão vegetado, ou uma curva em nível ou em desnível nos locais que é possível fazer isso, né, vai convergir muito bem para nós termos esses passos iniciais agrupados. Dentro disso aí, cada um desenvolve mais ou menos a depender das suas ferramentas que vai ter, né, de suporte a nível de propriedade rural. Eu conversei com o professor Michael Mazurana, do Departamento de Solos da URGS. Muito obrigada, professor, por conversar conosco. Sempre às ordens, Bruna, aí, o pessoal que precisar, por favor, não hesitem, a universidade aqui está aberta para responder, enfim, aí, dentro do possível e do nosso conhecimento também, né, situações como essas aqui, diversas, e estamos à disposição para o que precisar, enfim, conte conosco aí, como sempre, tá bom? Bem, ficamos à disposição, vai ser um prazer recebê-lo. Da mesma maneira. Todas as notas técnicas estão disponíveis no site da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul, na aba do menu Informações. Você também pode conferir mais informações sobre esse tema e sobre o agronegócio em destaquerural.com.br e nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até mais!